Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Hoje, a Memórias Literárias vai trazer 2 cartas. A primeira, que eu vou ler, é do Sidney Ferreira, de Santa Catarina, hoje um bibliotecário, e que escreveu para a Mônica, a personagem que marcou a infância dele. Mônica, que bom falar com você e poder voltar à minha infância. Já vou logo dizendo, foram tempos difíceis. Éramos uma família com pouquíssimos recursos. Ter comida todo dia no prato era vitória. O entretenimento vinha da velha televisão em preto e branco e do velho rádio. Ter livros em casa era um sonho doce, almejado e ao mesmo tempo distante. E para recrudescer o desafio já árduo para um menino sedento por leitura e conhecimento, a escola não possuía biblioteca. Mônica, eu saciava minha vontade lendo tudo que estivesse ao meu alcance. Eu devorava os poucos livros didáticos da escola antes de o professor mandar ler ou explicar a matéria. Lia com prazer os almanaques que eram distribuídos nas farmácias. Aliás, fiquei emocionado quando, tempos depois, descobri que o poeta Drummond de Andrade teve uma relação afetuosa de leitura com essas publicações. Encantava-me com jornais quando, por sorte, apareciam na minha frente. E em casa de parentes, aproveitava para ler gibis dos primos. Foi nessas ocasiões que eu conheci uma certa menininha de vestido vermelho, que não largava um coelhinho de pelúcia todo azul. Sim, eu conheci outros personagens da Disney, por exemplo, mas, Mônica, você e seus amigos fizeram minha leitura ter cheiro de Brasil. Eu podia ver o Brasil em suas histórias e eu me enxergava nas suas aventuras. E você estava em meu coração, pode ter certeza, quando escutei um apresentador na minha velha TV tentar recitar a primeira estrofe de um poema que mudaria minha vida. Sim, é ele, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa e o seu magistral Tabacaria. Obrigado, querida Mônica. O Sidney hoje tem um blog que eu recomendo acompanhar, que se chama Tabacaria, né, que tem o nome desse poema, que foi um poema marcante na vida dele e que o fez definitivamente abraçar a literatura, inclusive profissionalmente. O Sidney, depois que ele escreveu essa carta, que eu li muitas vezes e que me emocionou demasiadamente, e me emociona todas as vezes que eu leio, o Sidney me falou, meu livro foi a Mônica, foi um gibi. Eu falei, mas gibi é literatura, né? Tem grandes gibis. A Mônica é tão boa
que ela marcou gerações e gerações e gerações, marcou a mim também. Eu sou um pouquinho mais velha do que o menos jovem, né? Do que o Sidney. Mas a Mônica, ela marcou a minha infância, né? E de muitas pessoas. Então o gibi é literatura. Nós não podemos desprezar nenhuma leitura que nos faça amar o livro, que nos faça nos aproximar do livro. Eu lembro da minha filha que gostava de ler muita bobagem, mas ela era viciada, ela é viciada em leitura. E eu deixei ela ler à vontade, né? Como diz o Estatuto da Criança, toda criança tem o direito, né, de ter acesso à leitura. E aqueles eram os livros dela, para a idade dela. Um dia minha filha falou: mãe, eu nunca li Clarice Lispector. Então, vamos a Clarice Lispector. Né? É assim que acontece. Não estou menosprezando o que ela leu antes, mas a gente tem um momento de cada leitura. E todos nós temos um momento de ler gibis, e eles são deliciosos. E eu queria te dizer que até hoje eu leio Mônica, porque eu adoro ler a Mônica. Eu me divirto muito com ela. A história que me marcou, essa é uma carta da Maria Célia Nunes, mineira, uma professora aposentada de História e que para mim é uma grande referência como mulher, cidadã, contadora de histórias e amiga. Comecei a me interessar por livros quando ganhei de presente de minha madrinha, em meu aniversário de 8 anos, Contos de Andersen. Durante algum tempo, reli diversas vezes aquelas histórias e me sentia transportada para aqueles universos fantásticos de rouxinóis, de cantos mágicos, cisnes encantados, soldadinho de chumbo apaixonado, imperador vaidoso. Entretanto, uma dentre todas essas maravilhosas histórias me chamou a atenção. A pequena vendedora de fósforos diferia das outras. Não me parecia ser um universo encantado, mágico, como as demais histórias, mas o retrato de uma realidade cruel, de miséria, exploração e abandono de uma pobre criança, possivelmente da minha idade. Tudo tão diferente e distante do que eu conhecia e vivia. Fiquei chocada com o que li. A história da menininha que, obrigada pelo pai, vendia fósforo pelas ruas geladas da cidade. Caminhava sozinha, sentindo fome e frio, em uma noite tradicionalmente festiva, véspera de Ano Novo. Eu me perguntava, com o coração angustiado, não havia ninguém para acolhê-la? Onde estavam seus pais? Aquela história me revelou um lado da vida que até então eu desconhecia e que me parecia bem distante no tempo e no espaço. Aquela meninazinha não se parecia com ninguém que eu conhecia. Fiquei de tal forma impressionada com o desamparo daquela criança que naqueles primeiros momentos de leitura e releitura da história não tive e nem poderia ter o alcance para perceber a genialidade do texto de Andersen, que de forma lírica e ao mesmo tempo melancólica entrecruzava momentos mágicos de delírios com os da dura e cruel realidade até o final libertador daquela criaturinha frágil e sofrida nos braços da avó, sua única referência de amor. Hoje, eu tenho plena convicção de que essa história me marcou não somente minha infância, mas para além dela. Sensibilizou minha forma de olhar e refletir o mundo, os fatos e as pessoas, minha forma de olhar o mundo, os fatos e as pessoas, com repercussão nas escolhas que tenho feito, nos valores e princípios que têm pautado a minha vida. Eu vou repetir de novo. Né? Olha o pleonasmo. Sensibilizou minha forma de olhar e refletir o mundo, os fatos e as pessoas, com repercussão nas escolhas, com repercussão nas escolhas, com repercussão nas escolhas que tenho feito, nos valores e princípios que têm pautado a minha vida.
nos valores e princípios que têm pautado a minha vida. Obrigada, Maria Célia. Obrigada, Sidney, de todo o coração. Hoje vai ser muito pouco tempo para poder falar de tão preciosas palavras. Inclusive, Sidney e Maria Célia já foram convidados a participar de uma live comigo para a gente conversar sobre essas cartas e já aceitaram o convite. E em breve essas lives serão marcadas. Mas vamos lá. A Andersen escolheu, em 1845, foi o ano que ele publicou essa história, né? Essa história foi inspirada numa imagem, num quadro, em que um artista plástico mandou para Andersen algumas imagens e falou: escolhe uma delas para você escrever uma história, e ele escolheu essa, né? Que chocou Maria Célia, que naquela época não conhecia nenhuma criança daquela maneira, que vivia daquela forma, né? Que passava por aquele tipo de trabalho. Mas Andersen, numa época em que os contos de fada eram né, lidos, eram falados em confeitarias, né, europeias, na época auge dos contos de fada, né, Andersen escreve isso quando os irmãos Grimm também estavam recolhendo e divulgando os contos de fadas na Alemanha, né. O Andersen foi o Irmãos Grimm da Dinamarca, né. Ele vem falar de uma menininha que numa noite de ano novo, num frio dinamarquês, debaixo de muita neve, sai a vender fósforos, né. E a gente pensa, então, puxa vida, criança pode ler isso? Criança não deveria ler isso? Por que não? Andersen escreve, assim como Maria Célia falou, de uma forma tão magistral que eu me lembro quando eu li A Pequena Vendedora de Fósforos, eu não entendi, ou talvez eu não tivesse conseguido entender a morte da menina, né? Mas era uma coisa que me tocou muito o coração. E eu não me sinto traumatizada por isso, mas como Maria Célia, tocada, né? A literatura, ela nos faz lembrar de quem nós somos, ela nos faz lembrar dos nossos princípios, dos nossos valores, que deveriam ser os norteadores de todas as nossas escolhas, de todos os nossos atos, pensamentos, palavras, né? Assim como Andersen escolheu retratar aquela menina, eu acredito que ele não tenha feito isso para manter aquela imagem viva, né? Para manter aquela situação viva. Provavelmente aquela situação era uma situação real na Dinamarca de 1845. O que me constrange, me entristece e me faz vir aqui hoje falar é que, infelizmente, esta situação da pequena vendedora de fósforos, ela permanece até hoje, nos dias atuais. 160 anos depois, quase 170 anos depois no Brasil. Com a diferença que aqui nós não temos o frio da Dinamarca, mas nós temos crianças que não vendem fósforos, mas que vendem balas, que vendem drogas, que vendem o corpo, né? Que são obrigadas a vender o corpo, né? Que são usadas como objetos pelas suas famílias e parece que em comum acordo com uma sociedade que acha que isso é natural. E que bom que a história da pequena vendedora de fósforos pode emocionar, pode tocar o coração das pessoas, para que nós possamos ver as nossas crianças, né, com empatia, com compaixão. Esta história colocou no coração de Maria Célia muita compaixão, que ocupa um espaço dentro de um sentir profundo, que tudo move, que talvez seja o princípio da nossa vida, que é o amor. A compaixão é o princípio do amor, ou é o resultado
do amor. Eu nem sei onde começa um e termina o outro. Mas a compaixão, a empatia, ela faz parte do amor. Quando amamos, o outro está dentro de nós. Quando temos empatia, nós nos colocamos no lugar do outro. Então colocamos o outro dentro de nós de alguma maneira. E podemos, a partir daí, nortear as nossas ações para com o outro. A empatia nos traz, consequentemente, o amor, a empatia, nos traz, consequentemente, um desejo de cuidar do outro, um desejo de zelar para que o outro tenha aquilo que eu gostaria de ter, para que o outro não viva aquilo que eu não gostaria de viver. Neste momento de pandemia, quantas crianças estão sem escola, estão, consequentemente, sem aulas, sem acesso ao conhecimento, porque elas não têm internet em casa. São milhares de crianças. Todas as crianças que estudam em escola pública, e que é a maioria das crianças brasileiras, a grande maioria, elas estão sem aulas desde o mês de março. Isso não é motivo para agradecer. Isso não é motivo para festinhas, né? Isso é motivo de, no mínimo, uma pergunta: o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque, segundo reza o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma invenção romântica. Ele nasceu exatamente para que histórias como a vendedora de fósforos possam desaparecer desse país, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei, e quem infringe a lei está cometendo um crime. E reza o Estatuto da Criança e do Adolescente que o poder público e nós, a sociedade, devemos assegurar com prioridade o direito de toda criança e de todo adolescente à educação. Então reza a nós hoje lutarmos para que a Constituição, para que as leis do Brasil sejam cumpridas, para que todas as crianças, todos os estudantes, não interessa se são adolescentes ou se são universitários, tenham acesso à internet para terem as suas aulas de volta de forma remota. Rezam as leis e nós deveríamos cumprir as leis como cidadãos brasileiros. Porque educação hoje é serviço básico. Se nós tivéssemos um povo absolutamente educado e governantes educados, ou seja, com acesso ao conhecimento, porque a educação compete muitas coisas. Compete o acesso ao conhecimento, compete o acesso aos valores e a uma certa disciplina que nos faz possuir outra coisa que não é o conhecimento, que é uma formação que nos dá, então, essa condição de, por exemplo, poder ter o conhecimento sobre um vírus, por exemplo, mas ter também a disciplina para manter os cuidados necessários para não nos contaminar e não contaminar terceiros. Isso tudo quer dizer educação. Isso tudo quer dizer acesso à educação. Reza a nossa Constituição que todos somos iguais perante a lei e todos temos de ter acesso à educação. O analfabetismo precisa ser exilado desse país. Para todas as pessoas. Exilado, não é possível mais, em 2020, convivermos com 13 milhões de analfabetos como se isso fosse normal. E ainda, estarmos num país hoje, em plena pandemia, todos nós isolados de casa, milhares de pessoas morrendo, milhares e mais milhares de luto, outras milhares com medo, frustradas, com dificuldades financeiras, pequenos trabalhadores quebrados, as nossas mesas vazias
Com certeza a sua provavelmente não deve estar vazia, porque você tem acesso à internet como eu. A minha mesa também não está vazia, graças a Deus. Mas a minha empresa já quebrou, né? Isso não é motivo para eu comemorar. É claro que a gente pula e, graças a Deus, eu tive uma educação de pai e mãe e de professores maravilhosos que me ensinaram que é na dificuldade que a gente salta, né? Eu aprendi com a minha mãe a ser uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé. Mas a fé que me leva à crença absoluta e um desejo de amar me levam também ao desejo de conhecer para poder amar melhor, para poder traduzir o meu amor em ações. E para traduzir o meu amor em ações, eu preciso de conhecimento. Eu preciso de desenvolver na minha vida uma certa disciplina para que este conhecimento seja realmente transformador e construtor. Eu faço esse vídeo hoje porque eu não tenho a condição de transformar o mundo. Consequentemente, não quero que você que está aí me ouvindo faça isso. Mas eu tenho a condição e o dever, como cidadã, para que não me torne uma pessoa criminosa, de ter conhecimento das coisas. De ter conhecimento, em primeiro lugar, das leis que regem o meu país, a minha comunidade, a sociedade a qual eu pertenço e da qual eu sou responsável. Porque quando eu coloco uma pessoa no poder público, eu passo a ser responsável por tudo que ela faz. Se eu votei ou se eu não votei nessa pessoa, ela foi eleita pela maioria. Consequentemente, ela me representa, né, mesmo que ela não me represente, ela me representa, né? E eu sou responsável, no mínimo, por cobrar dela que a Constituição seja cumprida, que as leis sejam cumpridas. Eu sou uma brasileira, amo o meu país, eu sou grata por ter nascido no Brasil. Eu nunca tive vontade de ir embora daqui e eu já conheci muitos países em diversos continentes. E todas as vezes que eu viajei para fora do meu país, eu só aumentei o amor que eu tenho por este lugar. O amor que eu tenho pela bandeira onde está escrito ordem e progresso. Não existe progresso sem conhecimento, não existe progresso sem ações efetivas de construção. Para que elas sejam efetivadas, há que se ter um terreno fértil. A gente não joga uma semente em campo infértil. Qualquer pessoa que lê a Bíblia já viu isso, até nas palavras de Jesus Cristo, né? Cabe a nós agora colocar ordem na casa, conhecer as leis que regem o meu país para poder, a cada instante, a cada vez que eu abro a boca para falar alguma coisa, a cada vez que eu repasso alguma mensagem de WhatsApp, que em Facebook, em Twitter, seja lá onde for, né, em Instagram, seja a rede social, a cada vez que eu telefono para alguém e transmito uma mensagem, eu deveria pensar antes, essa mensagem que eu estou transmitindo, ela está em acordo com a legislação do país onde eu vivo? Ela é uma mensagem que contribui para que os direitos de todos os cidadãos, inclusive o meu, seja garantido? Ou ela fere a honra de alguém? Ou ela fere os direitos de terceiros? Muito obrigada, Sidney, muito obrigada, Maria Célia, né? Acabou que eu não fiz esse link com a carta do Sidney, né? Eu gostaria que as crianças do Brasil tivessem comida no prato todos os dias e acesso à literatura. Que as histórias do Sidney, de uma criança sedenta por leitura, mesmo que não fosse
né? Mas todas as crianças, elas são por lei, elas têm por lei o direito à educação, à cultura, e de uma forma livre, independente de onde elas moram e da condição econômica. E cabe a nós ajudá-las a trabalhar para garantir esse direito. Em breve, um papo reto, direto e ao vivo com Sidney Ferreira, com a Maria Célia Nunes e com meu grande amigo Tião Rocha, que também tem uma memória de leitura fantástica e que o transformou em quem ele é hoje. E também com Magna Oliveira, uma grande contadora de histórias e ativista pelo direito dos negros ao acesso a tudo o que os não negros têm, mas como todos brasileiros. Muito obrigada.